E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até ao vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos, e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes,
Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes à montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Deuteronômio, capítulo 2. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Outrora os horeus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez à terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia, até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins que saíram de Caftor, destruíram os Avins que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja.
Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros, e destruímo-las, como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim naquele tempo tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon. A Hermon os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, e todo Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas,